É, né? Então, pedindo aqui. Bem, pessoal, bom dia. Então, hoje a gente vai começar. Na verdade, seria aí o nosso segundo momento, né? Primeiro momento a gente conversou sobre a organização e agora a gente vai iniciar o conteúdo. Vocês tiveram aí uma semana, mais ou menos, né? Para poder ler o material, resolver a atividade. Tá engraçada? E aí a gente vai começar a disciplina de lógica de programação. Eu estava conversando com o Caio aí, uns minutos atrás. Professora, Oi. desculpe interromper. É, é que assim, eu entrei no grupo tem uns 3 dias mais ou menos. Porque desde ano passado, não sei se trocaram de grupo, não sei o que foi que aconteceu. Desde ano passado eu tô sem tipo assim, sem saber de nada que tava rolando na escola. Porque não me botaram simplesmente no grupo. Aí eu tava por fora, até 3 dias atrás aí que o papai teve que ir lá na escola, porque a moça daqui da frente. Ela estuda lá também, só que é pela parte da noite. E é com a senhora, inclusive. Aí ela disse que estava tendo aula e eu tive que. O papai teve que ir na escola para poder se informar direito. Aí teria como a senhora me mandar esse coisa aqui, aí depois da aula eu posso estar lendo. Tá. Bora fazer assim. Mas tu tavas em algum grupo antes? Porque eu sei, eu tô em dois grupos. Um é do que foi a Josane que criou, que é aquela a coordenadora, que estão os alunos, que a gente não usava muito antes, mas aí por conta das aulas eu comecei a usar, né? E tem um outro grupo que foi vocês que me colocaram, e aí eu acho que é o grupo de vocês, não sei. Ou é um dos grupos de vocês, né? Então, eu não sei bem, mas aí de qualquer forma eu vou mandar de novo no grupo, porque hoje eu não quero deixar passar de hoje, eu quero fazer uma verificação de quem tá no grupo, quem não tá, dessa lista até, inclusive, que eu tô. Vou fazer a chamada aí no final. E aí, olha, eu já tava até pensando no André. Eu disse, o André não apareceu mais nas aulas. Aliás, eu acho que eu não me lembrava mais de ter visto ele. E aí eu vou verificar com vocês mesmo, já que vocês moram perto, né? Pra me dizer se vocês sabem notícia e paradeiro da galera, tá? No final da aula a gente faz essa parte aí. E tia, eu não moro perto não. Não, eu digo assim, Eu alguns, moro né? bem longe da Alguns. escola. Alguns Aham, de não. vocês moram perto Pode um ir dos vendo mesmo. outros, na verdade, né? Alguns, não sei. Alguns de vocês também são colegas, então vocês se comunicam, né? Mais do que com os outros. Então, a gente vê até o final da aula, lá no finalzinho, para ver se a gente consegue resgatar os que estão desgarrados aí. Então, gente, a gente começa hoje a disciplina de lógica de programação, né? Como o João falou, aí tem alguns alunos que entraram. Tem gente, inclusive, que saiu do grupo ontem, eu não sei quem é. Alguém sabe dizer quem foi que saiu? O Jefferson. Pois é. Aí eu mandei um livro, né, que a gente vai utilizar. Não quer dizer que a gente vai utilizar ele na íntegra, né? Detalhe por detalhe, assim, que eu vou cobrar cada detalhe de vocês, mas é provável que vocês tenham que estudar os capítulos todos, assim, para entendimento geral, né? Até porque esses livros, né? Esse, como o outro que eu mandei de sistemas operacionais, que eu mandei no grupo, referente ao conteúdo do ano passado, e outros que a gente vai utilizar, eles são livros que foram escritos, né? Eles foram produzidos para as escolas técnicas do Pronatec, a ideia ela é parecida com os cursos técnicos do Estado, né? Não deixa de ser, inclusive, uma versão. Então, eles têm uma linguagem mais acessível, né? Porque se eu fosse orientar vocês e indicar vocês livros de lógica de programação ou de programação em si, a maioria desses livros eles são já de nível superior, de academia. Então, eles têm uma linguagem, às vezes, mais complicada. Claro que existem as exceções, né? Existe uma coleção de livros chamada é,
Fala sério, não. Use a Cabeça. Use a Cabeça é uma coleção de livros. Na verdade, eles têm livros de vários assuntos, mas eles têm muitos livros de programação e da área de informática. Então, o Use a Cabeça, eles são livros grandes, no geral, só que eles têm uma linguagem, eles têm um jeito de explicar as coisas bem, assim, legal, interessante, não tão chato, na verdade, né? Tem que ter assunto que é chato de natureza, então não tem como. Mas aí, esse livro que eu mandei pra vocês. Oi, João Vitor. E aí, esse livro que eu mandei para vocês, ele Me tem essa descobriram. linguagem mais acessível, né? Mais acessível de para vocês, assim, né? Mais jovem e tudo mais, mais direto. Então, eu tô reproduzindo aí na tela o livro, né? Eu pedi para vocês estudarem os dois primeiros capítulos. Isso não vai ser comum fazer dois capítulos, mas como os primeiros capítulos eles são. Pera só um minuto que tem alguém perdido aqui. Quem é esse daqui? Só um minutinho, que tem alguém perdido aqui que tá me mandando mensagem. É o Alessandro. O Alessandro não tá no Tem grupo, que não? ter um. O Alessandro não tá Tá, no ele, grupo? ele acorda tarde e tá assim. É Professora, doido. Tá. Só mandando professora, aqui, só pra descargo de consciência. Oi, Caio, pode falar. o Edi, ele manda mensagem no grupo avisando que ele vai se atrasar uns 10 minutos porque ele vai comprar alguma coisa. Um remédio pra mãe dele. Tá, beleza. Mas aí, como tá gravando, quem perder alguma parte da aula aí depois assiste lá no canal da escola. Só lembrando que quando eu gravo direto, porque não dá, não tenho muito tempo de ficar editando e também não tenho muita. Por enquanto, os meus recursos aqui ainda são limitados, então ele vai direto. Então, quando vocês forem assistir a aula para rever alguma coisa, o que não for interessante, que essas partes que a gente fala, vocês vão passando. Então, gente, não vai ser comum a gente estudar duas unidades. Como as duas unidades desse livro que eu passei para vocês são mais conceitos, né? A parte mais introdutória, que é justamente o que é lógica, né? E o que é algoritmo, que são duas coisas que vocês vão precisar entender e compreender. Inclusive porque eu me lembro que ano passado, é isso, ano passado. Quando eu perguntei para vocês, assim, que eu disse para vocês que basicamente a gente tem umas duas ou três áreas na informática, né? Áreas gerais. A maioria de vocês me falou que se interessava pela essa parte de desenvolvimento, né? De criação de programas, aplicativos e tudo mais. Então, a lógica de programação, né? Ela é o início de tudo, sabe? É aquele prólogo do livro, aquela introdução do filme, é o início. Você tem que entender bem o que significa, como é que funciona, né? A lógica de programação para que você consiga ter um bom desempenho em qualquer linguagem de programação. Imaginem assim, existem vários tipos de línguas, né? Português, inglês, japonês, espanhol, mandarim, e vai, né? Por aí vai. Tem um monte. O Google, se vocês colocarem lá, tem um monte. Mas assim, para você aprender qualquer língua, Chinês também. chinês, enfim, para você aprender qualquer língua, o que você precisa primeiro saber? Você primeiro precisa dominar os métodos de linguagem, ou seja, você precisa aprender a escrever, né? A escrever os símbolos. Independente da língua que você vai querer aprender, você precisa aprender a escrever os símbolos, você precisa aprender a ouvir, no caso, né? A se comunicar, tanto oralmente, quanto através da leitura, quanto através de ouvindo e falando, né? Então, assim, é uma habilidade que você precisa, é, primeiro desenvolver, é um pré-requisito, para que depois, com essas habilidades, né, de falar, de ouvir e de escrever, você consiga aprender qualquer uma linguagem, qualquer um tipo de língua estrangeira, por assim dizer, né? Então, a lógica, ela é como se fosse essas habilidades genéricas. Você vai precisar entender como é que os algoritmos se comportam, como eles são criados e o que eles são, fundamentalmente,
né? Para que eles servem? E aí, quando você entender como é que essa lógica de programação, né, para a programação funciona, vocês só vão aprender o quê? A língua, a língua estrangeira. O que é língua estrangeira nesse caso? Vão ser as várias linguagens de programação, né? Existem várias. Hoje em dia, as mais, digamos assim, comuns, famosas, mais usadas. Python, PHP, Java, .NET ou .NET. Essas são as que, digamos assim, tem Ruby, é, deixa eu ver aqui, tem mais outras. Tem várias, tá? Mas essas que eu listei pra vocês, assim, são as que mais aparece, mais tem trabalho, são as que mais tem curso, são as que estão mais em alta, digamos assim, né? Claro que existem muitas antigas, como COBOL, Fortran, deixa eu ver o que mais, C, né? Que a gente pensa que são antigas, né? Que ninguém usa mais, mas que, na verdade, muitos programas, muitos sistemas e muitas empresas, indústrias ainda utilizam. Então, às vezes, tem pessoas da área de tecnologia, desenvolvedores que não conhecem muito dessas linguagens novas, né? Mas conhecem muito bem uma linguagem antiga e acabam sendo referências. Então, quando a pessoa precisa de um programador, de um analista daquela área, né? Poucas pessoas existem. Então, geralmente são essas mais antigas. Então, assim, no geral, a lógica de programação ela serve para isso. E aí a gente vai aí para o nosso livro, né? Que o primeiro capítulo ele fala e aí depois eu quero ouvir vocês, do que vocês entenderam, né? O primeiro capítulo ele fala sobre lógica. A lógica, né? Ela parte do princípio matemático, né? Muita coisa em informática, como a gente viu lá na nossa primeira disciplina de introdução à informática, né? Microinformática, qual é o significado da palavra informática? Informação automática, né? E o que é informação? Lembram que a gente viu lá? O computador se comunica como? Através de um código binário, que não deixa de ser um código matemático, né? Para fazer essa tradução para a nossa linguagem ou para fazer essa conversão de códigos, ele utiliza uma espécie de cálculo. Não foi isso que a gente fez nas aulas lá, usando parece Papelzinho. uns dominóis, uns papelzinhos? Pois é. Então, a gente fazia uns cálculos lá para poder chegar num resultado de conversão. Então, assim, tudo que envolve informática, de certo modo, envolve uma parte de matemática, né? Só que algumas Uau. vezes essa matemática, ela não tá assim tão objetiva, né? 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8, né? 3 vezes 4, 12. Não tá assim tão objetivo, né? Tão matemática em si como disciplina. Às vezes ela vai estar um pouco mais subjetiva. Quando vocês começam a aprender matemática lá no fundamental, vocês começam com essas operações simples e objetivas. 2 mais 2, 3 vezes 3. Quando vocês já vão chegando para o final do ensino fundamental, começa a aparecer um negócio de mais letras lá, né? Começa a aparecer lá a álgebra, e aí começa a aparecer você encontrar o valor de x, começa a aparecer depois, quando você entra no ensino médio, o X e o Y. Quando você entra no nível superior, eu quero dizer para vocês que aparece o alfabeto todo, né? Às vezes aparece coisas que nem tem no alfabeto, só para vocês terem uma ideia. Então, a matemática ela vai evoluindo conforme vocês vão mudando de nível, né? Só que aqui uma coisa que eu quero falar para vocês são com relação aos problemas, né? Muitas vezes, eu não sei se algum de vocês já teve acesso a uma prova do Enem, não estou dizendo fazer, eu estou dizendo visto, né? Visto uma questão da prova do Enem. As provas do Enem, é só um exemplo, elas costumam ter os comandos muito grandes, sabe? É como se o comando fosse quase um texto mesmo, assim, é quase uma história. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quer do aluno ou daquele candidato que ele tenha o poder de ler, compreender e interpretar. Então, durante esse processo de ler, compreender e interpretar, o que o aluno, o que o candidato está de fato realizando com o computador dele da mente, né? O cérebro dele. Ele está fazendo esse raciocínio lógico. Então, muita gente diz assim, na prova de matemática do Enem, é só eu saber regra de três, né? Saber razão e proporção.
Por quê? Porque muitas vezes o aluno ele só vai seguir o raciocínio lógico dele. E para que serve esse raciocínio lógico, né? Qual a diferença desses argumentos que a gente são indutivos, ou seja, que a gente induz que está certo, porque a gente, sei lá, associou com alguma coisa que a gente já conhece, e os argumentos indutivos, que são aqueles que a gente deduz, porque, claro, se eu tenho um objeto e ele é redondo, então eu posso dizer que esse objeto tem formato circular. Então eu estou fazendo uma análise de um argumento baseado em uma dedução de alguma coisa que eu estou analisando, né? Então, usamos a razão e o senso comum, mesmo que intuitivamente. A gente usa isso naturalmente, né? Na execução de tarefas do dia a dia, seja nas tomadas de decisão ou na resolução de problemas. Então, às vezes a gente acorda de manhã, abre o olho e pensa assim: o que eu vou fazer agora? Será que eu vou tomar banho? Será que eu vou escovar o dente? Será que eu não vou fazer nenhuma dessas coisas, né? Então, assim, quando você acorda, você já começa a ter que tomar decisões baseadas em situações, né? Às vezes por opção, às vezes por indução, né? Ou por obrigação. Às vezes você não quer fazer nenhuma dessas coisas, mas alguém te acorda gritando e tu vais ter que fazer. Então, basicamente, né, primeira coisa que vocês tinham que entender aí do capítulo 1, o que é lógica, né? Segundo o dicionário aqui, a palavra lógica é originada da palavra grega logiké, que significa a arte de raciocinar. Segundo consta aí, né, na historicidade, o ser humano é o animal que mais desenvolveu o seu raciocínio lógico, a sua razão lógica, né? O seu potencial cognitivo, por assim dizer, né? Então, a lógica ela pode ser obtida a partir do encadeamento regular ou coerente das ideias e das coisas. Então, quando você pensa em executar qualquer tipo de ação, inconscientemente você cria uma sequência de passos que você vai executar para executar aquela ação, antes, né, de alcançar o seu objetivo final. Então, o colega lá que avisou no grupo que vai precisava se atrasar para poder ir realizar uma tarefa, né, para a família. Então, quando ele recebeu essa tarefa, ele recebeu uma série de passos que ele ia precisar executar. Então, ó, primeiro pega aqui o nome do remédio, depois tu vai lá na farmácia lá do seu José para comprar esse remédio, pergunta quanto é, aí tu vai pagar, depois tu vai receber o troco, depois tu volta, me entrega e depois tu vai para assistir a aula. Então, assim, uma série de coisas que ele precisou fazer para cumprir a tarefa que ele recebeu, né? Algumas eram intuitivas, né? Claro, se ele vai comprar remédio, como é que ele não vai pegar o dinheiro antes? Então é intuitivo, né? Em compensação, outras nem tanto, né? Será que ele recebeu a orientação de perguntar sobre o preço antes de comprar? Ou ele recebeu a orientação só de me dar esse remédio e pagar, né? Então, são condições que podem surgir durante a execução de uma tarefa. Às vezes elas são previstas, outras vezes não. Segundo esses autores aqui, os argumentos eles podem ser dedutivos ou indutivos. Os argumentos indutivos são aqueles que, a partir dos dados, conduzem a uma resposta por conclusão por meio da analogia. Então, exemplo, na última prova estudei apenas 2 horas e me dei bem. Logo, se estudar 2 horas para a prova de hoje, certamente me darei bem. Vocês acham que está certo isso? Depende. Não. Pois é, né? Olha, Depende bastante. observa que esse tipo de raciocínio não dá certeza que o resultado será de fato esperado. Então, se tu executar exatamente os mesmos passos, né, para uma situação parecida, mas não igual, situação parecida, os mesmos passos, tu não tem a certeza de que o resultado vai ser o mesmo. Como eu disse para vocês, na matemática, quando você começa a estudar, você começa a aprender alguns tipos de procedimentos objetivos. Então, tu tem certeza que para o resto da tua vida, quando tu somar 2 mais 2, vai ser 4.
Então, independente da situação em que isso acontecer, já tá. Esse raciocínio, ele sempre vai estar correto, porque o resultado sempre. Tu sempre vai ter certeza de que o resultado vai ser o esperado, né? Os argumentos dedutivos são aqueles cuja resposta é obtida a partir de uma sequência de premissas dadas pela análise de situações e fatos. Por exemplo, o autor do livro é um professor. O professor trabalha muito, logo, o autor do livro trabalha muito. Então, você tem aqui, ó, duas frases, né, duas afirmações que relacionam, que têm relação com uma mesma pessoa. Logo, você compreende ou você infere, né, você conclui que se você está falando da mesma pessoa, as duas características podem ser adicionadas para ela, né? Então, assim, você conclui isso a partir da análise do teu contexto. Então, você observou que estão sendo feitas duas afirmações sobre a mesma pessoa ou sobre o mesmo objeto. Então, logo, esse objeto ou essa pessoa, ele realmente possui essas duas características. Então, eu tenho eu tenho um copo vermelho e eu tenho um copo cheio. Então, logo, eu tenho um copo vermelho cheio, né? Então, eu tenho um único objeto, eu fiz duas afirmações sobre ele e logo eu inferi que as duas afirmações podem ser agregadas, né? Características podem ser agregadas ao meu objeto. Então, um exemplo anterior identifica um silogismo que representa um argumento composto por duas premissas e uma conclusão. O que são duas premissas? O que são premissas? Logo, né? Para poder vocês não ficarem tão na dúvida. Premissa é como se fossem afirmações, é como se fosse um ponto ou uma ideia que vai construir a tua conclusão, o teu raciocínio, né? É uma informação que serve para você construir um raciocínio em cima. Então, pode ser uma afirmação, pode ser uma característica, né? Então, são premissas, uma espécie de conclusão. É uma fórmula, bora entender assim, é uma fórmula considerada hipoteticamente verdadeira, né? Então, dentro desses contextos aí, né, vocês entendem como afirmações. Então, a partir de duas afirmações, ou seja, duas premissas, né, é possível que você realize ou chegue a uma conclusão. Então, estabelece uma relação, né, e mesmo que haja uma aparente coerência no encadeamento lógico, pode ou não ser válida. Então, apesar de parecer que sempre vai dar esse resultado positivo, sempre esse resultado vai ser igual, pode ser que não, né? Vai depender de quais fatores você vai utilizar para validar essa informação. Então, o que é o mais importante de entender aqui, né? Podemos entender que o objetivo da lógica é deduzir, analisar, formalizar argumentos e verificar sua validade com base na razão. Então, esses aqui são os objetivos principais da lógica, né? Então, isso daqui para vocês, ó, a partir de agora, vai ser um exercício diário em qualquer tarefa que vocês forem desenvolver. Não só de informática, mas como de matemática, de história, de filosofia, de educação física, tudo, tá? Toda vez que vocês forem estudar, vocês vão utilizar esses conceitos aqui para poder validar. Então, primeiro você vai ler, né? Você vai. Ao observar a informação, você vai deduzir alguma coisa, né? Só que essa dedução vai precisar ser realizada uma análise a partir dessa dedução. Depois dessa análise, você vai formalizar a informação que você analisou, né, a partir da sua dedução. Vai criar argumentos, né? Porque o que é você estudar e você ter opinião? Você vai criar argumentos. E no final, você vai verificar a validade dessas informações com base na razão. Então, com base na razão, com base em instrumentos, você vai analisar e chegar à conclusão de que sim, essa informação é válida ou não é válida, né? Então, a lógica, ela faz parte do nosso dia a dia, né? Faz parte da natureza humana fazer tudo isso. Como eu disse para vocês, a gente, na maior parte do tempo, faz isso sem perceber.
né? Então a gente sempre está pensando logicamente. Por isso que a gente até fala, existem alguns tipos de pessoas que são muito racionais, né? Por quê? Porque elas utilizam a razão em todos os seus argumentos, em todas as suas práticas, em todas as suas tomadas de decisão, né? O ordenamento natural do pensamento para execução de uma tarefa é chamado de raciocínio lógico. Como, por exemplo, podemos citar, a tarefa. A tarefa é vestir-se. Afirmação 1. Premissa 1. O armário está fechado. A roupa está dentro do armário. Então, né? Olha aí as duas premissas. O armário está fechado. A roupa está dentro do armário. Primeiro, preciso abrir o armário para pegar a roupa. Depois, pegar a roupa para poder me vestir. Então, eu tinha uma tarefa simples. Eu analisei ali as minhas premissas, ou seja, as minhas condições, o meu contexto, o que é que eu tinha envolvido ali, né? E aí eu criei, formulei, analisei esse contexto e formulei ali uma conclusão lógica e uma sequência de passos que eu precisaria executar para poder cumprir a minha tarefa. Olha, mesmo que inconscientemente, a gente sempre toma decisão, né? A gente precisa sempre pensar, sempre quando a gente fala isso, pensar antes de agir. Então, todas as vezes que a gente vai fazer qualquer coisa, a gente faz isso. E a gente acaba seguindo uma ordem lógica para conseguir o que a gente quer. Então, quando você tem um hábito, o seu hábito é uma sequência lógica de ações. Só que você já está tão acostumado a realizar essas ações que não parece nada diferente, né? Mas na verdade você está utilizando ali a sua habilidade de executar ações lógicas, né? De seguir uma cronologia, uma ordem. Na informática, né? Como vocês sabem, a gente o conhecimento, né? Ele faz parte. A informática, como conhecimento, faz parte de uma grande área maior que é a ciência. Existem vários tipos de ciência e todas elas são relacionadas, né? Filosofia, psicologia, sociologia, matemática, física. Mas a questão maior da informática é a aplicação, né? A informática ela faz com que a gente aplique vários conceitos que são muito abstratos, né? Que a gente não consegue executar na prática, né? O filósofo diz que a gente precisa analisar a razão, né? Tudo bem, a gente vai analisar a razão, mas como é que eu faço isso de forma prática? Né? Como é que eu executo isso e torno isso uma ação ou construo alguma coisa concreta com isso? Né? Psicologia diz que a gente tem que analisar as emoções, os contextos. Tudo bem, mas como é que a gente faz isso na prática? Né? Sociologia fala sobre a relação entre as pessoas em sociedade, né? A relação das pessoas com o meio. Legal, né? Existem as classes, existem as relações com o espaço. Muito legal. Mas o que é que eu faço para ver isso na prática funcionando, né? Matemática. Matemática, em certos momentos, é bem objetiva, mas em certos momentos é muito abstrata, né? Física. Física, geralmente, por que essas ciências todas que eu tô falando para vocês aqui, sempre elas parecem muito chatas ou muito difíceis? Porque a maior parte das vezes a gente começa a aprender elas de maneira teórica, sem nenhuma aplicação. Então, claro que para vocês é muito chato ficar aprendendo lá o movimento retilíneo uniforme na física, fazendo um monte de conta, né? Não seria mais legal vocês pegarem um monte de carrinho Hot Wheels, aquelas pistas de corrida, e começar a lançar carrinho, fazer ele dar meia-lua, fazer ele dar pirueta, passar por dentro de círculos de fogo, os caramba quatro? Vocês também iam estar aprendendo física, mas de um jeito mais interessante, né? Então, assim, a relação da informática com as ciências é a questão da aplicação, né? E dentro de informática, a gente vai aplicar tudo isso construindo programas, construindo códigos, instruções, né, para os equipamentos computacionais. Os seres humanos, eles têm uma capacidade muito grande de expressar essa lógica através de palavras faladas ou escritas, obedecendo a regras gramaticais da linguagem usada, no nosso caso, o português, né?
Então, a gente tem essa facilidade, como eu disse para vocês. Esse pré-requisito a gente já possui. O que a gente vai precisar fazer agora é desenvolver a habilidade de pensar logicamente, de construir essas instruções, essas sequências. Entretanto, a linguagem natural pode ser um tanto cansativa, repetitiva, ambígua e suscetível a diversas interpretações e argumentos informais, né? Nesse caso, faz-se necessária a criação de uma representação mais formal da lógica. Então, se eu fosse ficar falando para vocês aqui, explicando um algoritmo, ia ser muito chato, né? Então, para que não aconteça isso, e o computador ele não pode perder tempo com esse tipo de informação desnecessária, o que a gente faz? A gente escreve, né? A gente cria uma sequência que serve exclusivamente para repassar as informações importantes e para repassar as instruções do que fazer com essas informações. Então, olha aí, ó. Na formalização da lógica, é possível trabalharmos com variáveis, o que possibilita aplicar o mesmo raciocínio lógico a problemas diferentes. Por exemplo, a gente vai ter uma aula específica falando sobre variáveis, tá? Mas as variáveis, elas são um conceito muito importante dentro da programação, tá? Portanto, são muito importantes na lógica, né? Então, vocês vão entender um pouquinho melhor sobre as variáveis, mas elas fazem com que a gente utilize um modelo, tá? Um modelo para várias situações semelhantes. Então, se eu tenho que executar uma operação de soma, então eu sei que eu vou ter a minha variável 1, meu espaço 1, eu vou ter a minha operação, que é a soma, e vou ter a minha variável 2, e vou ter a minha variável 3, que é o resultado da minha operação. Então, independente de que número eu vou executar, eu vou utilizar para realizar essa operação de soma, o meu resultado, né, a minha estrutura vai ser essa, né? Então, olha, observem nesse exemplo aqui. João passou no vestibular. Todos que passam no vestibular são estudiosos. Logo, João é estudioso. Substituindo as duas variáveis, ou seja, as minhas duas informações, pelas variáveis x e y, temos que x passou no vestibular. Logo, todos que passam no vestibular são y. Logo, x é y. Então, notem aqui, esses x e y, eles eram informações. Essas informações, elas, dentro dessa sequência lógica, né, elas podem ser alteradas para dois tipos de informações. X vai ser a pessoa, né? A pessoa que passou no vestibular. E Y vai ser uma qualidade dessa pessoa que passou no vestibular. Então, independente de quem, ou seja, de qual pessoa, pode ser qualquer pessoa do mundo, né? Vai poder se encaixar na variável x. E aqui eu posso colocar qualquer qualidade imaginável, né? Presente ou não presente, para poder ser utilizada aqui também, na afirmação. Então, para x eu uso José, a informação vai ser José. E y, a informação vai ser inteligente. Então, logo, José passando no vestibular, todos que passam no vestibular são inteligentes. Logo, José é inteligente. Então, independente de ser João e estudioso ou de ser José e inteligente, vocês notem que essa estrutura aqui que a gente criou agora no exemplo, ela vai servir para que eu pegue uma pessoa e atribua, uma pessoa aqui passou no vestibular, e atribua uma qualidade para ela. Tá? Então, independente de quem é a pessoa, independente de qual é a qualidade, eu posso utilizar essa estrutura aqui, contanto que se enquadre nesse pré-requisito de passar no vestibular, e ter uma qualidade aqui, tá? Então, as variáveis são esses espaços aqui, né? São essas informações que eu posso substituir ao longo da execução da minha tarefa e que no final, vão ter o mesmo sentido, né? O sentido em si não vai mudar. O que vão mudar? As informações. Então, basicamente, isso daqui é o que a gente vai aprender a fazer agora,
tá? E isso daqui, essa estrutura aqui, ela fica mais complexa quando a gente vai para uma linguagem de programação específica. Mas se você sabe, tá? E é isso que eu quero que vocês entendam, por que que lógica é tão importante. Se vocês sabem isso daqui, ó, eu posso traduzir isso daqui para qualquer linguagem, chinês, japonês, inglês, espanhol, como é o outro? Sei lá, tem várias aí, né? Mas isso daqui não vai deixar de ter o sentido que tem. Só vai mudar para uma outra língua estrangeira, né? Então, isso daqui pode ser passado, pode ser colocado, pode ser criado para qualquer linguagem de programação. Se vocês sabem transformar o problema de vocês em um algoritmo, que é o que a gente vai entender agora o que que é, né? Se vocês conseguem pegar o problema de vocês e criar uma sequência lógica para ele, vocês vão conseguir fazer isso em qualquer linguagem de programação. Por isso que toda pessoa que começa a aprender a programar precisa primeiro aprender muito bem lógica, tá? E aí, se ela aprender muito bem lógica, aprender a linguagem vai ser só aprender os detalhes. Vai ser só aprender a escrever isso aqui em inglês, por exemplo, né? Ou em japonês, ou em alemão, né? Então, isso que ela vai precisar aprender depois para complementar, mas a parte mais importante que é entender o problema e criar uma sequência lógica para resolver o problema, isso daí é uma coisa que vocês precisam já saber. Porque fazer isso ao mesmo tempo que você está aprendendo uma linguagem, ou seja, como escrever isso em uma outra língua, claro que fica mais complicado, né? Então, ó, aqui a gente tem outro exemplo, né? Que mudou aqui a informação, né? Da pessoa e mudou a informação da característica, né? Da qualidade dela. Mas notem que isso não mudou a estrutura de solução proposta pelo exemplo, né? Então a gente vai ver variáveis aí lá, mas lá na frente, né? Lá pela nossa quinta aula. Na verdade, acho que lá pela quarta, né? Porque a gente tá vendo esses dois primeiros capítulos agora ainda. Só um minutinho aqui. Rapidinho, pessoal. Só beber uma aguinha aqui. Pode falar, Caio. Como? Você levantou a mão? Pode falar enquanto eu tô Não. bebendo uma água. Não, a mão tá abaixada agora. Tinha levantado antes, aí depois eu abaixei a mão. Tá, então bora voltar aqui e continuar. Então, gente, isso era a era o primeiro capítulo, né? Que era sobre lógica. Então, agora que vocês entenderam mais ou menos, né? Ou ficou alguma dúvida sobre lógica, aí eu vou falar aqui do exercício e aí a gente vai para as dúvidas. Bom, no resumo, né? Sempre vai ter um resuminho aí para vocês verificarem se o que tá muito. Se vocês vão criar códigos, programas e tal. Vocês vão, porque esse que é o legal da lógica. A lógica, você pode utilizar programas para praticar lógica. Quem puder, eu vou indicar os programas tanto para celular quanto para computador. Mas quem não tiver computador, quem não tiver um celular bacana, pode fazer isso no caderno também, né? Esse que é o legal da lógica. Você vai ter um pouquinho mais de trabalho para escrever, e é assim, gente, porque todo mundo que começa a programar precisa primeiro aprender essa parte, e depois a gente vai aprendendo a utilizar as ferramentas. Então, vocês tiveram esse primeiro contato com lógica, né? Ela é a base para toda a resolução de problemas computacionais. Tudo é feito a partir de instruções para o computador, né? Então, agora a gente vai resolver aqui as atividades. A partir do que leu nessa aula, explique com suas palavras a importância da lógica para a informática. Isso daí, tranquilinho para vocês, né? Leram aí o primeiro capítulo, só escrever aí. Eu vou falar, antes do final da aula, como é que vocês vão entregar esses exercícios.
Agora eu só vou explicar para vocês me disserem. Eu só vou explicar para poder, se vocês tiverem alguma dúvida aí, né? E aí a gente vai tirando. Ainda não vou dizer a resposta, não, tá? É, Primeira questão, beleza, né? Segunda questão, dê um exemplo de um argumento indutivo cujo resultado é verdadeiro e outro que seja falso. Que tem que colocar a caixolinha para pensar mais um pouco, né? Mas a gente tem um monte aí. Vocês até podem utilizar situações ou argumentos de outras disciplinas. Isso é um bom exercício para vocês, já que vocês estão tendo que fazer as atividades das outras disciplinas. Então, é bom que vocês utilizem elas para poder complementar o aprendizado de vocês aí, principalmente nessa parte de lógica, né? Olha, matemática, quando tem. É muito bacana de fazer algoritmo para resolver os problemas de matemática. Às vezes de física dá também. Então, é interessante vocês começarem a estudar de forma, digamos assim, conjunta com outras disciplinas, né? Quando der, né? E aí fica a critério. Eu até pensei em falar, mas é porque como o professor de matemática de vocês, ele ainda tá, a gente ainda tá vendo a situação dele, né? Mas na outra turma, eu já até pensado em falar com o professor para ver se a gente desenvolve alguma atividade junto para poder valer ponto. Mas aí eu vou conversar com o professor de vocês também. Terceira questão, dê um exemplo de um argumento dedutivo diferente do que foi mostrado na aula. Então, isso daqui vale a pena, né? Na questão 2 e na 3, vocês pesquisarem, e aí eu posso até ver um- até posso ver aqui uns mini videozinhos, né? E mandar os links para vocês aí para ver se tira as dúvidas. Vou ver aqui. Mas isso daqui é vocês pesquisando um pouquinho, para entender um pouco melhor. Isso faz parte do aprendizado, tá? Vocês procurarem esses exemplos aí para aperfeiçoar o entendimento de vocês. E na quarta questão, tem algumas deduções para fazer, né? Esse silogismo aqui nada mais é do que dedução. Dedução, né? Então você vai analisar a informação que eles deram aqui, né? As premissas, e aí vai responder de acordo com o que está aqui, as opções. Então, de acordo com a análise aqui a seguir, né, as afirmações que apresentem uma conclusão válida. Gatos são mamíferos, mamíferos não botam ovo. Logo, aí vocês vão analisar aí, né? Todos os mamíferos são gatos? Todos os gatos não botam ovo ou os gatos têm mais de um filhote? Os gatos. A afirmação 2, né? A sequência análise lógica 2. Hexágonos são figuras que possuem ângulos. Temos uma figura que não tem ângulo. Logo, essa figura pode ser uma linha. Essa figura não é um hexágono. Não é possível tirar conclusões. 3. Você está dirigindo a sua moto. Se frear rapidamente, um carro baterá em sua traseira. Se não frear rapidamente, você atropelará uma senhora que está atravessando a rua. Logo, e aí vocês vão ter aqui as opções. As senhoras não devem andar na rua, o carro ou você estão em alta velocidade, o carro baterá em sua traseira ou você atropelará a senhora. Questão 5. Também é uma análise lógica. 3 senhoras, Dona Branca, Dona Rosa e Dona Violeta, passeavam pelo parque. Quando Dona Rosa disse: Não é curioso que estamos usando os mesmos vestidos de cor branca, rosa e violeta, embora nenhuma de nós esteja usando o vestido da cor igual ao seu próprio nome? Uma simples coincidência, respondeu a senhora com o vestido violeta. Qual o vestido, qual a cor do vestido de cada senhora? São charadas, né? Não deixa de ser charada. Então, isso daqui a gente vai ver também, vai fazer durante as nossas aulas. Analise e descreva uma maneira de mover os discos do estado inicial para o estado final, considerando que só é possível movimentar um disco por vez. E, em hipótese alguma, um disco maior poderá ficar sobre o menor. E aí vocês têm aqui esse probleminha aí, né? Como é que a gente diz? Essa tarefinha aí para
para conseguir esse probleminha para conseguir solucionar, né? Então, lógica pode ser muito legal, né? Faz mesmo o nosso cérebro fumaçar um pouquinho, né? Mas é isso. Ficou alguma dúvida desse exercício? Eu acho que a única parte mais complicada desse exercício é só esses exemplos aqui de argumentos indutivos e dedutivos, mas o argumento indutivo é aquele que a gente induz a partir de uma situação, né, de uma informação, né? E um argumento dedutivo é aquele que a gente deduz também a partir de uma informação, de um contexto, né? Então, vocês têm exemplos aqui, era só vocês seguirem esses exemplos aqui. Eu falei que era para responder os exercícios do primeiro e do segundo capítulo, né? Eu acho que eu me confundi nas páginas, mas era isso. Ficou alguma dúvida nessa parte aí, para a gente poder passar para o segundo? Ficou sim, professor. Ficou dúvida? Fale. É, eu tenho uma pergunta. Se eu vou ter as variáveis A, B, ó, se eu tiver A mais B igual a C, como é que isso vai virar um algoritmo específico? No caso, 1 mais 2 igual a 3. Tipo isso. Tá, mas assim, não entendi. Ó, nota o seguinte. Como é que isso vai virar um algoritmo específico? Porque você vai ter duas variáveis e você vai realizar uma operação, né? O que que você vai precisar fazer? Você vai precisar criar pensar numa sequência de como é que essas informações vão. Tá entendendo nada? Gente, são probleminhas de lógica, né? Como é que a gente diz? São charadas, né? São charadas. É, na pergunta do Caio, eu dei um exemplo de uma operação matemática de soma, mas o objetivo, no caso a tarefa, vai ser você pensar numa sequência lógica de passos para que você consiga receber essas informações e realizar a operação e devolver o resultado. Então, o algoritmo para uma soma seria: o que que eu preciso primeiro? Analisar meu problema. Meu problema é uma soma. Eu vou precisar de dois números, eu vou precisar de duas variáveis, né? Dois números, e vou precisar de uma operação e de um resultado. Mostrar um resultado. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, pedir, né? Eu vou precisar dos dois números. Então, se eu estiver pensando assim, então eu preciso ler os dois números, preciso ter acesso a dois números. Segundo, escolher a operação ou informar a operação. Qual é a operação? Soma. Terceiro, realizo a operação, gero o resultado. O que que eu faço com esse resultado? Eu tenho que devolver esse resultado, mostrar esse resultado. Então, se fosse um algoritmo, era leia número 1, leia número 2, né? Se eu tiver que pedir para o usuário informar isso daí, então eu preciso que o usuário informe número 1, leia número 1, usuário informe número 2, leia número 2. Aí eu vou escrever o procedimento, ou seja, usuário informe a operação. Operação soma. Tem certeza de executar a operação soma? Sim. Aí o algoritmo processa a informação, ou seja, calcula a soma com as duas informações que ele recebeu e o algoritmo devolve o resultado. Resultado para a soma do número 1 informado, sei lá, 3, número informado 4 é 9, né? Desculpa, 7, né? 3 mais 4, 7. Resultado. Então, quando a gente tem um problema, você precisa primeiro analisar o que que você quer, qual é o seu resultado esperado, né? O que que você precisa fazer em ordem lógica, em sequência lógica, para alcançar esse resultado. Então, isso é pensar logicamente. Mas como nesse primeiro capítulo a questão era só lógica, a questão aqui do primeiro capítulo é só você exercitar esse raciocínio lógico, todos os exercícios do primeiro capítulo, eles são relacionados a executar conclusões, análises, conclusões. Lembra que eu coloquei agora aí no...
Coloquei agora no chat. Deduzir, analisar, formalizar argumentos e verificar sua validade com base na razão. Então, esse é o procedimento para dedução lógica ou para análise lógica. Esse é o procedimento para vocês praticarem a lógica. Então, no primeiro exercício aí, essas daqui, ó, é de responder. Aqui vocês vão dizer com as palavras de vocês. Aqui vocês vão pesquisar exemplos. E aqui vocês vão fazer esse processo aí de analisar. Primeiro vou ler. Gatos são mamíferos. A primeira premissa, a primeira afirmação. Mamíferos não botam ovo. Logo, todos os mamíferos são gatos? Sim ou não? Sim. Não. Não, não. Todos os gatos não botam ovo? Sim. Sim. Sim, Os gatos têm mais de um filhote? Sim. sim. Tá. Não. Aí, olha, vamos Porque acontece analisar. um fenômeno aí. Pois é, Não. vamos analisar. Temos duas afirmações aqui. Nós temos duas premissas, tá? Gatos são mamíferos. É verdadeiro? É. Pois é. Mamíferos não botam ovo. É verdadeiro? Eu acho que é. Tá. Lembra que eu falei para vocês que vocês vão ter que analisar. O que a gente tem em comum aqui no primeiro e no segundo afirmação? Mamíferos. Né? Primeiro, o que eu vou fazer? O que ele está tentando fazer aqui? Ele está tentando atribuir as duas informações, né? Se igual é mamífero, então eu tenho gatos e não botam ovo. O restante. Ele está tentando dizer aqui que todos os mamíferos são gatos. Mas segundo a sua dedução lógica, isso é verdade? Não. Ah, tá. Não. Não. Tá. Todos os gatos não botam ovo. Ele fez a mesma coisa. Vocês vão analisar da mesma forma, né? Mamíferos. Gatos são mamíferos, então um gato é um mamífero. E o mamífero não bota ovo. Logo, o gato não bota ovo. Tá correto? Tá. 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 Os gatos têm mais de um filhote? Olha, eu acho que sim. Com Não. certeza. Como eu disse. Notem o seguinte. Aqui na letra A e na letra B, vocês fizeram uma análise dedutiva a partir dessas duas premissas que estão aqui na questão. Só que quando vocês chegaram na letra C, vocês fizeram uma análise indutiva, porque a gente sabe, quer dizer, a gente acredita, ou pelo menos a gente vê, né, que é comum os gatos terem mais de um filhote. Mas o que isso tem a ver com as duas premissas que estão aqui? Não tem nada, gente. Aqui tá falando de gato Uai, ser mamífero e mamífero não botar ovo. Mesmo. Nada Então, de filhote. não tá falando de filhote, entendeu? Então, vocês têm que analisar sempre, a questão lógica vai ser analisar as informações que vocês têm na letra B, na segunda análise aqui. Hexágonos são figuras que possuem ângulos. Temos uma figura que não tem ângulo. Qual é a Eu dedução, podia fazer a um dedução que eu processo. posso fazer? Hã? É a letra A. É a letra B. Bora por parte. Essa figura pode ser uma linha. Ah, tá. Pode. Mas isso tem alguma coisa escrita aqui nas minhas afirmações? Não. Não. Então vocês sempre têm que lembrar que vocês primeiro têm que analisar o que tá lá. É porque vocês vão fazer uma análise das informações que vocês têm. Certo?
Uhum. Ah, já tá corrigindo? Não, não tô corrigindo, só tô que eu tô fazendo umas anotações aqui, tá? Então, voltando lá. B, essa figura não é um hexágono. Voltando para as nossas premissas, o que vocês estão analisando. Hexágonos são figuras que possuem ângulos. Então, isso aqui é verdade? Sim. Sim. Temos uma figura que não tem ângulo. Não tem ângulo. Se ela não tem ângulo, logo essa figura. Não é Não. um hexágono. Pois é, porque É uma se chave? essa daqui, ó, a minha primeira afirmação, ela é verdadeira, né? São figuras que possuem ângulos. Se eu tenho uma figura que não tem ângulo, logo, essa figura não pode ser um hexágono. Se os hexágonos têm ângulo, né? Então, é isso que vocês É. têm que analisar. Vocês sempre têm que analisar as informações que vocês têm aqui, ó. Bora para fazer aqui a última para poder vocês fazerem as outras. Você está dirigindo sua moto, tá afirmando. Se frear rapidamente, aí aqui vem as condições. Um carro baterá em sua traseira. Então, se você fizer isso, vai acontecer isso. Se não frear, se não fizer, você vai atropelar uma senhora. Logo, O carro baterá em sua traseira e você atropelará a senhora. É a B. É a C. ó, as senhoras não devem andar na rua. O que que isso tem a ver com a nossa história aqui? Tem nada a Nada. ver. Nada a ver. Nada a ver, ué. O carro você está em alta velocidade. Sim, isso daqui pode ser uma afirmação indutiva, mas eu estou analisando aqui a minha questão. Então É a eu C. não consigo chegar nessa conclusão É a C. através do que eu estou analisando. Então, ou, né? Lembre que aqui vocês têm um se, tá? Toda vez que vocês tiverem um se, vocês sempre vão ter que escolher. Toda vez que você tiver que escolher, você tem que escolher entre uma coisa ou outra, né? Então, o carro baterá em sua traseira ou você atropelará a senhora. Então, tu vai escolher. Se tu frear rápido, um carro vai bater atrás de ti. Se tu não frear, se tu escolher sim, o carro vai bater. Se tu escolher não, tu vai atropelar a velhinha. Entendeu? Então, essas questões que vocês têm que analisar. Vocês têm que analisar o problema que vocês têm. Mesmo que pareça que outras coisas estão interferindo, mas vocês têm que se ater à análise lógica daquilo que vocês têm enquanto informação. Essas daqui são um pouco mais difíceis, mas vocês têm que fazer, tá? A 5 e a 6 segue a mesma história. Você precisa prestar atenção no que a informação está te dizendo. Tenho 3 senhoras, Dona Branca, Dona Rosa e Dona Violeta. Cada uma estava passando no parque quando alguém falou: Olha que curioso, a gente está utilizando as mesmas cores dos nossos nomes, só que a gente não está usando o vestido igual ao nosso nome. Então, entendeu? Vocês precisam aí analisar o que que vocês têm de informação e o que que vocês conseguem tirar daí, se vocês conseguem responder ou não a pergunta que está sendo feita. E aqui nesse caso, ó, isso daqui é um joguinho que sempre é feito aí para você treinar justamente esse raciocínio, né? O joguinho dos discos, né? Vocês até podem tentar fazer isso daí. Vocês até podem tentar fazer isso daí em casa, né? Recorta os papéis aí e faz, na prática mesmo, para ver se fica mais fácil de entender, entendeu? Então, assim, é praticar, lógico, é praticar. Tem um site que eu vou passar para vocês depois. Vocês conseguem fazer. Eu vou explicar para vocês como é que vocês acessam e eu vou passar umas atividades por lá. Lá tem várias atividades que seguem essa mesma premissa do que a gente vai estudar aqui, só que lá tem jogo de Minecraft, tem jogo de criar sequência de dança, tipo de Just Dance,
é legal, tá? São atividades estilo game. Só que vocês vão precisar criar uma conta e eu vou explicar aqui, tá? Essas atividades aqui, elas vão ser atividades extras, porque eu sei que nem todo mundo vai conseguir acessar. Ia ser muito legal se vocês acessassem, porque o site é muito bacana. Só que assim, tem muita coisa nesse site que tá em inglês. Só que tem coisas em português, então eu vou explicar para vocês como é que vocês fazem para ver ele em português. E aí, quem tiver curiosidade, quem tiver estudando inglês, quem tiver mais habilidade, tiver um tempinho livre e quiser ficar treinando, pode fuçar o site que tem outras coisas. Eles têm muitas coisas, só que nem tudo tá em português, né? Se Uma- tivesse, eu ia usar um curso exclusivo de lá com vocês, mas não tá. E aí é complicado de eu traduzir porque é muita coisa e aí vai demorar muito, tá? Esse Mas aí, assim, eu vou. aqui no computador, eu uso o computador aqui em casa. Ele Pois é, não, mas eu vou. o tradutor não vai conseguir traduzir, não? Pois é, sim, consegue. É isso que eu vou falar para vocês antes do final da aula aí, e vou mostrar para vocês como é que vocês conseguem ver tanto a parte que já é em português, quanto o que está em inglês, vocês conseguem usar o tradutor. Só que nem tudo vai ser traduzido, porque existem muitos termos de informática que são técnicos, então tem coisa que não que vai aparecer traduzida e tem coisa que não vai aparecer traduzida. Por isso que tem conteúdo que vai ser fácil de entender, tem conteúdo que nem tanto, mas eu vou falar, eu vou mostrar para vocês aí. Ah, tá. Então, a gente entra aqui na segunda parte, que são os algoritmos, né? Primeiro era só lógica, então assim, claro que a gente estava relacionando com informática, mas não era ainda a lógica da informática em si. Essa lógica que a gente viu no primeiro capítulo é uma lógica que é uma lógica, né? É lógica por si só. Pode ser matemática, pode ser. Inclusive, esse tipo de questão aí do exercício de vocês. Eu sei que vocês ainda estão aí com os seus 14, 15 anos, né? Mas aí, quem sabe um dia vocês também querem fazer prova de habilitação, né? Esse tipo de prova que é aplicada no exame psicotécnico, tá? Só para vocês entenderem. Ela dá várias instruções lá e, às vezes, dependendo do aplicador, você tem um livro guia com várias desses probleminhas aí, parece esse dos discos, ou de imagens, ou dessas afirmações. E aí você vai ter um tempo para resolver essas tarefinhas aí. Que vai parecer fácil no começo, mas depois você vai perceber que demanda muita atenção, muito raciocínio. Por quê? O que eles querem saber com isso? Eles querem saber se em uma determinada situação, você vai conseguir pensar rapidamente em como solucionar um problema de forma lógica durante uma ação de trânsito, né? Então, como exemplo da velhinha aí, né? Esse exemplo é uma questão de prova do Detran, né? O sinal tá amarelo. Isso é uma questão de prova teórica do Detran. O sinal tá amarelo. Tem um carro em alta velocidade atrás de você. O que que você faz? Ultrapassa o sinal amarelo? Aliás, ultrapassa o sinal, acelera para passar no sinal amarelo, você diminui, você faz o quê? Entendeu? Então, assim, vai ser uma resposta, né? Eu lembro dessa pergunta porque eu sou chateada com essa pergunta, mas enfim. Eu errei ela na minha prova do Detran, né? Pra mim tá amarelo, né? Você, se ainda tiver tempo, tem que passar. Mas notem, tu não sabe quanto tempo ainda tem de amarelo no sinal. Então, será que não é um risco tu causar um acidente, como foi nessa questão da atividade? Então, no exame psicotécnico, eles avaliam a tua habilidade de responder rapidamente a problemas lógicos. De forma lógica, óbvio, né? Então, eles analisam o teu raciocínio lógico. E então, essas perguntinhas aí, esses probleminhas, inclusive, são também utilizados naqueles livrinhos de quiz, né? Sabe? Aqueles tipo caça-palavra, que tem alguns outros problemas para resolver, então. Deu para entender um pouquinho melhor os exercícios do primeiro capítulo? Deu sim, Deu, professor. deu, professora. Tá, beleza. Valeu. Tá, então a gente passa para o segundo, tá? Que aí a gente entra de fato na lógica para a informática.
O que é a lógica para informática? Aí tem o nome, né? Que são os algoritmos. Os algoritmos, eles são as sequências lógicas que são utilizadas para a construção de programas. Quando a gente ainda estava na aula presencial, eu pedi para vocês descreverem tudo o que vocês faziam desde quando vocês acordavam até vocês chegarem lá na escola, lá na sala da escola. E aí, cada um de vocês escreveu informações diferentes. Uns estavam com preguiça e não escreveram quase nada, né? Uns escreveram legalzinho, assim, os detalhes do que faz, né? Acorda, levanta, escova o dente, toma banho, vai no banheiro, senta para tomar café. Uns vão comprar o pão, aí volta e toma café, aí depois vê TV, ou pega o material, ou então se veste antes de tomar café. Então, cada um tem um procedimento, né? Cada um tem uma série de coisas que faz. E aí, isso é um algoritmo, é uma sequência lógica de passos para executar uma tarefa, né? Para alcançar um objetivo. A gente vai ver que como que a gente vai fazer para identificar os 3 tipos de algoritmo, né? E as suas vantagens e desvantagens. E escrever um algoritmo nas formas de descrição, narrativa, fluxograma e pseudocódigo. A gente tem essas 3 formas de escrever algoritmo. Você pode descrever como se fosse uma história, né? Descrever como se fosse uma história. Você pode criar um fluxograma, que é uma espécie de desenho aqui, né? Um organograma, um fluxo, utilizando algumas formas específicas para ações específicas, né? E aí você já consegue aqui introduzir as variáveis também, né? Que são essas informações que podem variar, já diz o nome, né? Então, essa é a principal característica da variável, mas a gente vai ver mais lá na frente, variável. Mas é um termo que vai aparecer muito, né? É uma informação que pode variar ao longo do seu programa, que ela não vai causar um impacto no objetivo do programa em si, né? O que ela vai fazer? Ela vai causar um impacto no resultado, né? Então, se eu tenho uma soma e eu uso o 3 e o 4, eu vou ter o resultado 7. Mas se eu tenho uma soma e eu uso o 9 e o 2, eu vou ter o resultado 11. Então, as minhas variáveis mudam, o meu resultado muda, né? Mas digamos assim, o meu problema, né? A minha solução, a resolução do meu problema, não. Eu preciso de 2 variáveis para calcular um resultado. Então, isso não mudou. O que é um algoritmo, né? O algoritmo ele pode ser definido como uma sequência de passos que visam atingir um objetivo bem definido. Segundo o dicionário, o sentido matemático e lógico da palavra algoritmo é um conjunto de regras bem definidas para resolver um problema com um número finito de passos. Isso é muito importante, tá? Uma das principais coisas que vocês precisam aprender é a desenvolver uma solução para um problema pensando no início, no meio e no fim, né? Então, tudo tem essas 3 partes. Então, o algoritmo ele também precisa ter essas 3 partes, tá? Precisa pensar no início, né? O que é o início da solução de um problema? É tudo aquilo que eu preciso de informação para resolver o problema. Quando vocês pegam aqueles problemas matemáticos, resolva o problema X. João tem 5 bananas. Ana tem 2 maçãs. Se o José tiver não sei quantos... sei lá, laranja, maçã, banana. Enfim, aí você primeiro vai elencar todas as informações que você tem no problema, né? Para poder você montar a sua equaçãozinha para responder, resolver. Aqui acontece a mesma coisa. No início de um algoritmo, você sempre precisa elencar tudo aquilo que você vai precisar de informação, né? No meio do algoritmo, ou seja, durante, né? No meio do algoritmo, você precisa saber o que você vai fazer para resolver o problema. Se o seu problema for matemático, que fórmulas você vai utilizar? Se o seu problema for de física, quais são as fórmulas que você vai utilizar? Se o seu problema for uma comparação, como é que você vai comparar? Se for uma análise, uma busca, como é que você vai buscar? E aí você vai resolver o problema no meio, né? Durante. E no final você vai apresentar esses resultados, que podem ser de relatórios, pode ser uma imagem, pode ser um som, pode ser qualquer outra coisa, né? Um resultado.
Então, você pode criar algoritmos justamente para solucionar problemas, né? Então, geralmente eles são utilizados para resolver problemas de exatas, né? Mas nem sempre, porque se vocês pararem para pensar, existe programa para quase tudo nessa vida, né? Eles podem não resolver o problema 100%, mas eles resolvem boa parte dos problemas. Então, hoje a gente já consegue utilizar o algoritmo para fazer muito mais do que antigamente, né? Então, é possível descrever a resolução de uma equação do segundo grau, fórmula de Bhaskara, em uma sequência de passos que levam ao resultado esperado. A descrição dessa resolução de forma genérica é o que chamamos de algoritmo. Então, esse é um exemplo que ele usa, né? Aí a gente pode pensar aqui em uma coisa mais abstrata. Geralmente, a gente utiliza esse pensamento algorítmico de maneira intuitiva, como na lógica, né? Então, quando a gente vai trocar uma lâmpada, que é uma tarefa aí do cotidiano de uma casa, né? É necessário que se sigam alguma série de passos para atingir o objetivo, que pode ser, né? Pode ser essa sequência aqui, ó. Passo 1, pega a escada. Passo 2, coloca a escada perto da lâmpada. Passo 3, busca uma lâmpada nova. Passo 4, Subir a escada. subir a escada. Gente, é porque às vezes dá um negócio aqui na minha tela. Passo 5. Não, passo 3, buscar uma lâmpada nova. Passo 4, subir a escada. Passo 5, retirar a lâmpada velha. Passo 6, colocar a lâmpada nova. Passo 7, descer a escada. Passo 8, jogar a lâmpada velha no lixo. E passo 9, guardar a escada. Tá, mas e se eu fizesse diferente, né? Tudo bem, né? A questão aqui é você chegar e alcançar o seu objetivo, que é trocar a lâmpada, tá? A forma e a sequência de passos que você vai executar para fazer isso vai depender do teu processo lógico de criação de solução, né? Então, da tua execução desse processo. Então, para o mesmo problema, podem haver vários tipos de solução. Algumas podem ser mais simples, outras mais complexas, algumas podem ser mais completas e outras podem ser parciais, né? Então, para cada problema e para cada proposta de solução, vai precisar ser feita uma análise maior para saber se aquilo é mais indicado ou não. Então, na informática, na programação, a gente tem pessoas específicas para fazer isso, né? Mas aquele que cria os algoritmos, geralmente ele é o programador, né? Ele tem uma tarefinha aqui, que é para trocar o pneu do carro, né? Mas aí, eu não sei se vocês conhecem pessoas que têm carros, vocês podem trocar isso daqui por qualquer tipo de tarefa que vocês, por exemplo, vocês podem perguntar para as mães de vocês como é que elas fazem o bolo, como é que elas fazem bolo, o que que elas fazem. Porque se cada um de vocês perguntar para cada uma das respectivas mães e me falarem, vocês vão ver que cada uma faz de um jeito, né? Cada uma segue uma sequência diferente. Então, o final vai ser sempre um bolo, né? Mas o processo para criar esse bolo, para fazer esse bolo, vai ser diferente. Então, esses tipos. Os tipos, na verdade, são as formas de você descrever, de você apresentar. Pode ser descrevendo em texto, como a gente acabou de ver. Pode ser utilizando fluxograma, e aí você vai ter uns símbolos aí para cada tipo de informação que você for apresentar. E o pseudocódigo, tá? Que claro que a gente vai começar com esses mais simples, né? É mais fácil. E depois a gente vai mesmo focar no pseudocódigo, que é... O que é o pseudocódigo? Ele é um quase código, né? Ele é uma mistura do código tradicional da programação, que é utilizado nas linguagens, com a nossa linguagem natural, que é a nossa linguagem materna. No caso do português, a gente chama esse pseudocódigo de Portugal, tá? É o nome que normalmente vocês vão encontrar aí se vocês forem pesquisar cursos e apostilas e exercícios.
Qual é a vantagem e a desvantagem, né? Vocês estudaram aí, eu espero que vocês tenham chegado a algum tipo de conclusão, né? Então, vantagem de descrever é simples de usar. Você sabe escrever, você sabe falar, você sabe interpretar, então você vai simplesmente colocar isso daí num papel ou num texto ou vai explicar para alguém. Qual é a desvantagem disso, né? O problema disso aí é que a linguagem, ela natural, ela abre espaço para interpretação. Então pode ser que tu explicou utilizando uma expressão para mim e eu entendi o que tu queria me dizer, exatamente como tu queria me dizer. Mas pode ser que o Caio explique pro Vitor e o Vitor entenda de uma outra forma, porque de repente ele compreendeu alguma expressão de uma outra forma. Então, utilizar a linguagem natural, ou seja, a redação, né? Essa redação livre, né? Pode ser complicado para alguém executar essas tarefas, né? Então é que nem quando a gente se finge de bobo, né? Quando a mãe ou o pai dá uma tarefa pra gente e diz assim, sei lá, nem me lembro agora. Dá uma tarefa qualquer aí, e aí tu te finge, não, mas a senhora não falou pra eu fazer isso, a senhora falou pra eu fazer isso, né? Então, não faz a coisa completa, né? Ah, a senhora mandou eu lavar a louça, não mandou eu lavar a louça, enxugar e guardar, né? Mas para a mãe estava implícito que o objetivo era lavar a louça, enxugar e guardar. Mas para você não, ela disse para você lavar a louça, você lavou, né? Então, esse tipo de descrição é mais livre, né? Abre espaço para interpretação. Então é complicado quando você precisa criar um procedimento, por exemplo, para uma cirurgia cardíaca. O médico te diz, corta entre a costela, não sei o que e não sei o que. Você tem que fazer exatamente como ele está mandando, porque senão tu mata o paciente. Né? Então, o procedimento médico tem que ser bem exatamente como está sendo descrito ou orientado. No caso de lavar louça, né, a gente ouve umas esculhambação, mas a gente acaba não fazendo. Então, eis a diferença, né? Eis a vantagem e a desvantagem. É simples, é prático, é fácil de fazer, mas pode ser interpretado de uma forma equivocada por aquele que vai executar. Tem um exemplo aqui, né? A gente já falou bastante de exemplos, vocês já leram o material, né? Para não nos estendermos muito, que eu quero chegar no exercício, quero falar sobre o site e falar de como é que vocês vão apresentar ou entregar para mim. Por sinal, eu nem. Tá. Fluxograma, né? Utiliza esses símbolos aqui, né? Um conjunto de símbolos para criar essa sequência lógica, né? Para construir essa sequência lógica. Então, esse símbolo aqui, ele indica o início e o fim de um algoritmo. Então, quando ele estiver presente, quer dizer que está começando o fluxo, o processo. E quando ele estiver no final, ele indica o fim, né? Desse fluxo, desse processo. Essas setas indicam o sentido do fluxo. Então, aqui inicia e logo em seguida isso vai para uma outra condição, né? Ou vai receber uma informação, ou vai fazer uma comparação. Esse retângulo aqui, né? Ele indica os cálculos e as atribuições de valores. Então, se eu estiver realizando algum procedimento, atribuindo valor, realizando um cálculo, algum tipo de processamento vai estar aqui. Esse losango aqui, né? Ele representa a entrada de dados. Então, no caso do exemplo do Caio lá, eu teria esse losango aqui logo depois de início, né? Porque para eu fazer uma soma, eu preciso de duas informações. Então, eu preciso que entrem as informações, né? Toda vez que a gente estiver falando de entrada de dados, aí você está digitando um dado, aí você está falando alguma coisa, né? Mandando uma mensagem de áudio, aí você está fazendo alguma inserção de informação. Esse outro símbolo aqui, ele representa a saída de dados, então aqui eu já estou mostrando um resultado, né? Então, se aqui eu tenho a entrada, aqui eu tenho a saída, então o que eu saio? Eu saio com as informações já calculadas ou já analisadas, então é o meu resultado. E esse... Ai, como é que a gente chama isso aqui?
tipo um diamante, né? Ele representa uma tomada de decisão. Então, se acontecer isso, vai fazer isso. Se acontecer isso, vai fazer isso. Se a minha resposta para uma pergunta for sim, faço isso daqui. Se a minha resposta para a pergunta for não, faço isso outro. Então, é quando eu tenho duas opções, né? Ou mais, né? Duas ou mais opções. Qual é a vantagem de usar esses símbolos, né? A lógica é mais precisa, porque você vai ter ali os símbolos para complementar o que cada uma das informações que você listou dos passos de fato significa, né? E onde se enquadra. Você consegue fazer com que essa sequência lógica de solução consiga ser melhor entendida e até traduzida posteriormente. Né? A desvantagem é que é muito mais trabalhoso, né? Porque você vai ter que ficar construindo esses desenhos aí, né? Utilizando e também colocando as informações. Mesmo utilizando os programas, existem programas que permitem você construir esse tipo de algoritmo, né? Utilizando essa estrutura aqui mais gráfica. E também acaba ficando muito grande, né? Por exemplo, se você tiver que resolver um problema assim bem complexo, imagina a quantidade de desenhinhos desse que você vai precisar utilizar. Então, é uma desvantagem. Mas para uma coisa simples, olha aí, como a soma, que é o exemplo que eu dei pro Caio no começo, tá aqui o algoritmo. Esse símbolo indica que foi iniciado o fluxo. A primeira coisa que eu preciso do fluxo é receber duas informações. Aqui eu digo qual é o procedimento que eu vou realizar, né? Qual é o tipo de operação. E aí eu realizo a operação em si, com as informações que eu recebi. E aqui eu devolvo o resultado desse procedimento que eu executei. E aí acaba, né? Mas notem que aqui, ó, acabou com um ícone diferente, né? Ícone errado. Esse ícone aqui, na verdade, ele é para quando eu tenho tomada de decisão. Então, o certo seria iniciar com esse e finalizar com esse, certo? E aí, a gente chega no último, né? No último tipo de representação, que é o pseudocódigo. Gente, meu vizinho resolveu fazer o pop aqui, né? Então vocês vão ouvir a música dele aí, mas faz parte. Ok, bebê de graça. Oi? Tá bom, tia, mas tá bom essa música, sim. Então, só para avisar. Agora tu fala, né? Então, Claro, Bora chegamos ver, Fernando. na última descrição, né? Na última descrição aqui, ainda não tenho porta no quarto que eu uso aqui para trabalhar, então vai ficar muito alto. Mas esse é a última representação, o pseudocódigo, e ele é o que é mais parecido com o que vai ser a programação em si, né? Os códigos de programação em si. Então, como eu disse para vocês, ele é uma espécie de pseudocódigo, né? Que ele é o falso código, um quase código. Ele também é conhecido como português estruturado ou Portugal, porque ele vai utilizar algumas estruturas pré-definidas e algumas palavras em português sim, mas elas vão ter um sentido mais específico, né, de ação. Então, a gente não vai utilizar o português de forma livre como a gente está fazendo agora. Então, qual é a vantagem disso? É uma sintaxe bem próxima da nossa linguagem natural, a gente consegue entender, né, o que está sendo escrito, e também tem a estrutura bem parecida com uma linguagem de programação tradicional. Então, assim, vocês vão conseguir começar a se ambientar com esse processo de escrever em código, né? Quando mudar para as linguagens em inglês, porque infelizmente a maior parte das linguagens de programação utilizadas no mundo são em inglês. Infelizmente no sentido de que a gente já deveria ter uma linguagem forte, né, em português, mas não temos ainda. Então, por ser uma linguagem mais universal e também por conta da própria história da informática em si, né, a língua inglesa que é utilizada na maioria das linguagens de programação. Mas acaba que as palavras, né, técnicas utilizadas são quase que as mesmas, né? Muda um termo ou outro, mas é bem
são detalhes. A desvantagem, né, é que elas possuem regras, né, elas são mais simples, né, utilizar o pseudocódigo ou o Portugal, claro que é mais simples, mas vocês vão precisar sempre lembrar de executar de acordo com essa estrutura, né, utilizando as palavras corretas para tarefas corretas. Então, no começo pode ser um pouco mais complicado do que as outras formas de escrever um algoritmo, mas eu garanto para vocês que depois de um tempo isso aqui vai ficar fácil, né? E aí vai ficar até legal, porque é muito bacana você ver o seu primeiro programa funcionando, né? Então, no Portugal e nas ferramentas do Portugal, que são o Visualg, né? Que até o Caio falou no começo da aula, você já consegue ver as ações sendo executadas, né? As ações que você programou, ou seja, que você criou, que você ordenou, serem executadas e responder para você um resultado. Isso é muito bacana. No site que eu vou mostrar para vocês, também vocês vão ter essa experiência. Então, é muito legal, assim, é muito bacana mesmo. Então, gente, aqui tem um exemplo de como que é a estrutura de um pseudocódigo, né? Então, aqui, geralmente, no começo do pseudocódigo, você vai ter o nome, né? O nome do seu código, né? Então, nas nossas aulas, vocês vão utilizar os nomes bem simples, assim, bem diretos, que eu consiga entender o que significa, né? Então, se estiver falando sobre uma calculadora, então o nome do algoritmo é calculadora. Mapa de notas. O nome do algoritmo vai ser mapa de notas. Então, é mais ou menos nesse sentido. Sempre vai ter que dar o nome aí. Declare é uma palavra em português, né? Que vai significar que as informações que você vai colocar em seguida são as declarações de variáveis. O que é declarar uma variável? É dizer para o programa que você vai precisar ter essas variáveis, né? Você vai utilizar essas variáveis para executar a sua solução. Então, nesse caso aqui, ainda é o exemplo da soma, né? Então, eu vou declarar aqui a variável n1, a variável n2 e a variável soma. Eu preciso dizer que tipo de variáveis são essas, que tipo de informações essas variáveis vão receber, porque lembrem que essas variáveis elas podem receber qualquer informação, mas eu preciso pelo menos dizer para o programa que tipo de informação vai ser. Então, aqui eu estou dizendo que essas informações aqui que eu vou receber vão ser do tipo numéricas. Então, aqui o N1 ele pode receber qualquer número, contanto que seja um número, né? N2, qualquer número, contanto que seja um número, né? Soma, qualquer número, contanto que seja um número. Logo depois tem a instrução escreva. A escreva vai ser sempre utilizada para que você informe uma mensagem para o usuário. Então, a partir de agora, vocês não vão ser mais só usuários, vocês vão ser os programadores, ou seja, que estão por trás, né? E vão ser os usuários que vão estar ali na frente executando, testando. Então, escreva é quando vocês querem mostrar uma mensagem para o usuário no programa. Então, toda vez que vocês quiserem escrever uma mensagem, uma informação, sempre vai precisar escrever ela entre aspas, né? Toda vez que for uma informação de texto, sempre entre aspas. E notem que aqui, ó, no final, sempre vai precisar colocar o ponto e vírgula. Por quê? O ponto e vírgula, ele indica para o programa que aquilo que você estava fazendo ali naquela linha já foi feito, tipo, acabou ali. Então, você declarou uma variável N1, N2 e uma soma do tipo numérico. E pronto. Não fez mais nada ali. Já pulou para a próxima linha. O que isso indica? Que o programa pode passar para a próxima instrução. Escreva. Pediu para escrever uma mensagem. Digite 2 números. E acabou. Pode passar para a próxima instrução. Leia. Leia é toda vez que você quer pegar uma informação que o usuário digitou ou escreveu usando o teclado ou utilizando o mouse. Então, você vai ler a informação N1 que ele digitou e a informação N2. Professora, por que eu não vou ler a soma? Porque a soma, diferente dessas duas informações que você pediu para o usuário digitar, você vai calcular como um resultado. Então, a variável soma, ó, acabou aqui a leitura das informações. Você vai para o processamento, executar as operações. Então, a minha variável soma vai receber, essa setinha aqui indica que ela vai receber
o resultado dessa operação, que é somar valor de N1 com valor de N2. Acabei a operação da linha, posso passar para a próxima instrução. De novo, eu tenho a operação escreva, que vai escrever uma mensagem para o meu usuário. Com a diferença de que? Eu quero escrever uma mensagem, mas eu também quero mostrar para o usuário o resultado da minha operação. Então, toda vez que for uma mensagem de texto, vai entre aspas. Toda vez que for uma variável, o resultado de uma variável ou a informação de uma variável, aí vai sem aspas. E aí sempre no ponto e vírgula no final. E aqui uma coisa bem importante. Sempre vocês vão ter que dizer o início e o fim de um algoritmo, tá? Então, eu primeiro digo o nome, né? Depois eu tenho que dizer início e fim. Início e fim. Porque, lembrem, sempre eu preciso dizer as instruções pro computador lá, pro meu processador. Então, ele não vai saber onde começa e onde termina, a não ser que eu diga. Então, sempre vai ter início e fim. Então, eu sempre vou ter essa estrutura. Início, dizer que começou e dizer que variáveis eu vou utilizar. Meio, solicitar, né, os procedimentos e realizar os procedimentos. E fim, mostrar os resultados, né, e dizer para o programa que acabou. Tá? Então, o algoritmo é essa sequência lógica de passos, né, que vocês vão executar para resolver um problema e que vocês vão, a partir de agora, descrever, né, de alguma forma. Ou utilizando a descrição narrativa, ou utilizando os fluxogramas, ou utilizando o pseudocódigo. Até aí, tudo bem? Sim. Pra mim, a minha internet começou a cair. Tá. Qualquer coisa, depois tu dá uma olhadinha lá uma olhadinha lá no vídeo, tá? Que eu tô gravando. Mas aí, se tu tiver alguma dúvida, pergunta aí. Então, agora vai ser prática, tá? A gente vai aprender os conceitos e vai aprender o que cada coisa significa, mas aí sempre as atividades vai ser praticar isso, tá? Atividade de aprendizagem. Aí a gente vai para os exercícios. Aí vocês vão aqui com base no que vocês estudaram, né? Descrever qual a principal função dos algoritmos. Questão 2. Escrever um algoritmo de forma narrativa, ou seja, vocês vão descrever, né? Os passos para uma pessoa abrir um documento do Word, armazenado no e-mail. Tá? Então, para aqueles que ainda não sabem, dá para pesquisar, né? Para aqueles que já sabem, é só você executar a ação e ver o que vai acontecer. Ou se você sabe de cabeça, você descrever quais são os passos que você sabe, né? De forma descritiva, gente, escrever. Nome do algoritmo, né? Abrir um documento no Word. Passo 1, fazer tal coisa. Passo 2, fazer tal coisa. Escrever, tá? Questão 3. Faça um fluxograma, né? Utilizando aqueles símbolos que eu mostrei para vocês, tem a tabela lá, né? Se for aquele símbolo assim, meio circular, parece um círculo achatado, quer dizer que você está dizendo o início e o fim. Se utilizar um quadrado, um retângulo, é o processamento, ou seja, é o meio, é durante. Se estiver utilizando uma elipse, você vai estar... não, acho que não é uma elipse. Esqueci agora o nome do negócio lá. Um retângulo meio inclinado, você vai estar ali fazendo uma entrada de dados, né? Solicitando ao usuário que faça a entrada de dados. Se você estiver utilizando lá um diamante, é porque precisa ter uma condição, né? Se acontecer uma coisa isso, se acontecer uma coisa outra coisa. Então, você vai escrever utilizando o fluxograma. Então, você usa a tabelinha que tem lá na unidade, que mostra o salário total de um funcionário, dado o salário que ele recebe, o número de filhos que ele possui e sabendo que para cada filho ele recebe uma ajuda de custo de R$ 32.
Tá. Primeiro vocês têm que. Nunca vocês têm que dizer assim, eu não sei fazer. Primeiro, sempre vocês vão interpretar o problema. Lembra que algoritmo é você resolver um problema. Qualquer problema, tá? Em informática, se você for trabalhar no hospital, você vai resolver problema de hospital. Se você for trabalhar numa fábrica, você vai resolver problema de fábrica. Se você for trabalhar numa escola, você vai resolver problema de escola. Então, independente de onde você for trabalhar, você vai resolver problemas. Independente do tipo de problema. Então, sempre o primeiro passo é você ler, interpretar e entender o problema. O problema é que você tem que mostrar o salário de um funcionário. Beleza, você já sabe que salário de funcionário é um item específico. É uma informação que você precisa alcançar. Então, se você precisar alcançar essa informação, então ela é um resultado. Se ela é um resultado, você precisa calcular esse resultado. Como que você vai calcular esse resultado? Aí você vai continuar a sua análise. Dado o salário que ele recebe, o número de filhos que ele possui, e sabendo que para cada filho ele recebe uma ajuda de custo de R$ 32, como que vai ser o cálculo desse salário? O cálculo do salário dele é o valor do salário. Não precisa você. É isso que vocês têm que entender. Não precisa você saber o valor do salário. Lembra dos X e dos Y, né? Então, você quer calcular o salário total do funcionário. Esse é o teu resultado que tu quer calcular. Salário total do funcionário é igual ao salário do funcionário, que é uma outra informação, mais a soma, né? Na verdade, a multiplicação, né, da quantidade de filhos que ele tem por uma ajuda de custo de 32. Então, notem aí, eu vou colocar até aqui o... Tá sofrendo, né? Então, notem o seguinte, ó. Salário total do funcionário é igual a quê? Ao salário do funcionário mais a quantidade de filhos vezes a ajuda de custo, que é 32. Então, notem aí, ó. O que é que vocês precisavam ter observado aí no problema? Qual é o teu objetivo? Salário total do funcionário. Como é que eu calculo o salário total do funcionário? É o salário dele mais a quantidade de filhos que ele tem vezes a ajuda de custo. É isso que está escrito lá. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar um algoritmo utilizando aqueles símbolos para calcular isso daqui. Tá? É isso que vocês vão fazer. 4. Faça um algoritmo na forma de pseudocódigo, utilizando aquela estrutura aqui do final que a gente viu, ó, essa estrutura aqui. Utilizando essa estrutura aqui, né, para calcular o quê? O cubo, né, de um determinado número informado. Então, independente do número, eu quero que vocês criem uma estrutura parecida com essa daí que eu acabei de mandar no chat, para como é que vocês vão fazer para calcular o cubo de um determinado número. Então, vocês já sabem que, independente do número, vocês vão calcular o cubo dele. Então, olhem os exemplos de cada um desses tipos de algoritmo que está aqui e façam essas atividades, tá? Como é que vocês vão entregar essa atividade para mim? Como eu não consegui criar o formulário agora até o final da aula, e eu não quero atrasar vocês esperando, né? Mandem para mim essas atividades, façam no caderno e mandem ou foto para o meu WhatsApp ou foto para o meu e-mail, tá? O que acontece, gente? Toda vez que vocês mandarem foto para o meu e-mail, ou desculpa, para o meu e-mail e para o meu WhatsApp, identifiquem-se. Eu sei que eu já dou aula para vocês desde o ano passado, mas eu não lembro do nome de todo mundo. E tem gente que tem o mesmo nome dos alunos desse ano. Então, às vezes eu fico doidinha na mente, pensando que eu tô falando com um e tô falando com outro, tá? E outra coisa, só para não me estender muito nessas coisas, cuidado com a questão das informações.
as orientações que eu dou para vocês, para a turma de vocês, é diferente das orientações que eu dou nas outras turmas, porque são turmas diferentes, tá? Então, o que eu falo para vocês serve para vocês, o que eu falo para eles serve para eles, tá? Então, com relação aqui à atividade, vocês entenderam? Sim, entendemos. Sim. Eu entendi. Eu sei que vocês devem estar com dúvida, óbvio, né? Não, é só uma pergunta, Pode perguntar. gente. Colocar o N, por exemplo, N1, isso sempre vai representar o N, vai ser sempre a letra que vai identificar que é o número que vai vir posteriormente? Ó, as variáveis, tá? A gente vai ter uma aula específica sobre variáveis, mas o que o N1 significa? Só significa que é o nome que eu dei para uma informação. Se eu quiser dizer que é o salário 1, eu posso dizer. Se o meu problema for melhor, né? Se eu conseguir apresentar melhor a solução para o meu problema utilizando esse nome, não tem problema. Literalmente, né? Então, se eu vou calcular o cubo, então eu posso utilizar outros nomes. Então, a minha variável, só um exemplo aí para vocês. O que eu preciso para calcular o cubo de um número? Hein? O que é o cubo de um número? É o número elevado O triplo. a 3. Tá, o número elevado a 3 é o mesmo que? O número elevado a 3 é o mesmo que? E o cubo dele, no caso? O quadrado é do. Assim, Quadrado é número 2, elevado a duas vezes. Tá, notem o seguinte, ó. É isso que vocês têm que. Vocês têm que. Sempre quando vocês forem resolver um problema em programação, vocês têm que pensar desde a parte mais simples, tá? E aí depois vocês vão tornando mais complexo. Então, o que é um cubo? É um número qualquer. Um número qualquer multiplicado por ele mesmo, não é isso? 3 vezes, não é isso que é um cubo? Sim. Né? Não é isso? Pois é. Então, vocês sabem como é que calcula o cubo, como é que faz o cálculo de cubo direto na programação? Não. Mas vocês sabem Não. como é que calcula, como é que faz para calcular um cubo. É só você pegar o número e multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes. Então, é isso que vocês vão fazer. Então, o que vocês precisam? Analisando o problema. Eu preciso que o meu usuário me informe um número. E eu preciso pegar esse número e não é multiplicar por 3, não é isso. Eu preciso multiplicar esse número por ele mesmo 3 vezes. Fazendo isso, eu vou chegar num resultado, que vai ser o cubo desse número. Entendeu? Então, notem como a lógica está diretamente ligada com o algoritmo. Né? Lógica ligada diretamente com o algoritmo. Aproveitar aqui que eu tô me lembrando para me bater uma foto aqui da presença. É porque vai chegando sexta-feira. Os meus vizinhos são ótimos de pop. Quer ver quando eu ligo os 3? O resumo, gente, é para vocês estudarem, tá? O resumo que vocês fizerem quando eu mandar o material é para vocês estudarem. Porque quando chegar na aula, na sexta-feira, eu quero que vocês já venham com as dúvidas, tá? Porque eu não vou conseguir falar palavra por palavra daquilo que tá lá no livro, até porque nem é bacana ficar lendo tudo que tá lá. Tá? Então, quanto mais o assunto vai avançando, mais eu vou explicando o que é mais importante. Agora, Isso, André. O negócio é que você vai calcular
tá? O que é o algoritmo? Você vai criar uma estrutura que sirva para calcular o cubo de qualquer número. Então, assim, você não vai dizer que é o 3 ou que é o 4. Não. Quem vai dizer é o usuário. E aí, de repente, o André cria um programa para o Yuri responder. Ou o Yuri cria um programa para o Vitor responder. O Breno cria um programa para o Caio responder. Então, assim, você tem que primeiro pensar que não é você que vai responder. Claro que agora vocês que vão testar. Mas nunca você constrói um programa para você. Você constrói um programa para os outros, tá? Então, você tem que pensar o que a outra pessoa vai fazer de forma simples, lógica, né? E cada coisa de uma vez para poder alcançar o resultado. Tá? Então, o resumo é para vocês estudarem e trazerem as informações para mim, trazerem as dúvidas, questionarem na aula, tá? Então, sempre vai ser assim com vocês. Vou mandar o material, como você já tem o livro, a gente vai seguir o livro, tá? E aí, no caso, a partir de hoje, já para a próxima semana, vocês já vão estudar o capítulo 3. Tá? E aí, na semana que vem, na outra sexta-feira, a gente vai fazer a mesma coisa. Vocês vão estudar o capítulo 3 a partir de amanhã, no caso, né? Que vocês terminarem o exercício do capítulo 1 e 2. Já vão começar a estudar o 3. Vão tentar fazer os exercícios do capítulo 3. Vão estudar, vão fazer os resumos. E aí, quando for na sexta-feira que vem, a gente vai tirar as dúvidas e vai estudar o capítulo 3. E aí, eu já vou mandar o 4 e a gente vai fazendo assim, pra gente avançar. Por isso que é importante que vocês estudem os capítulos, para a gente chegar na aula com dúvida. Ah, professora, eu não entendi. Essa parte aqui, não entendi, quero saber. Aí a gente vai tirar essas dúvidas na aula, tá? Porque, senão, se eu der a aula e esperar vocês tirarem as dúvidas, aí a gente vai demorar muito e a gente acaba se atrasando, como foi no passado. Então, para não ficar dessa forma, vocês estudam, a gente vai ter a aula e já vem com a dúvida. Tá, então como eu tinha prometido para vocês, eu vou fazer duas coisas. Primeiro, eu vou perguntar aqui para vocês a frequência. Alessandro tá aí? Alessandro dos Santos? Ele não tá, mas ele já teve, né? Presente! Ah, tá. André tá presente. Andrielson. Faltou. O Arilson não tem computador e nem celular, né? Caraca. Hã? Ele tá aí? Tá? A que horas vai acabar a aula? Eu vou só 10 mostrar. e meia. Daqui a pouco tá acabando. Eu só vou mostrar. É até 11h30, né? Mas eu vou só mostrar aqui mais uma coisa pra vocês. Eu fui lá ver se ele tava lá, o Ouriço tá dormindo, professor. É porque o meu celular tá com 4%. Tá. Bota no carregador, mano. Fica com o fone aí, que não explode não. Breno tá aí. Presente. Camilo não tá. Cadê Camilo? Camilo Acabou tá aí. de entrar. Presente. Como assim? Olha, vocês estão me trollando. Deve tá Sibeli. na aula. Faltou. Ela Tá veio e saiu. Ela veio e saiu de novo. Não, ela tá online aí. Tá aí, ela tá aí. Ela tá online. Responde, criança. O Denison tá aí? Tá trabalhando aí, professora. Tá trabalhando, né? Vai por dentro do copo. A gente pensa que o moleque é David vagabundo, tá aí? mas ele... O Davidson tá aí? Davis, caraca. Ediene Ó, tá aí? Presente. O Edielson tá aí? Ele foi comprar o remédio, ainda não voltou, se perdeu na farmácia. Vocês sabem. Deixa eu ver. Quem faltou aqui? Esse Davidson, vocês sabem desse Davidson? Ele tá no grupo? Davis. Não sei nem quem é. Nunca nem vi. Gabriel tá aí? Não dá pra jogar não, tá doido. Jefferson. Foi ele que saiu do grupo, foi? Jefferson. Quer me chamar? Jefferson da Silva. Gustavo tá aí? Presente. Faltou. Gustavo tá presente. Presente.
Tá. Yarley. Yarley tá trabalhando também? Não, tá aí. Ah, não, ela é vagabundo, tia. É que nem irmão dele. Tia Yarley, tu acorda meio-dia, tia. Yarley, tu acorda meio-dia, Yarley. O Jonas. Jonas não tá. Jonas não tá. João Carlos. O Jonas tá sim, professora. Hã? Ele tava, pelo menos. É o Jonas? Gambit. Professora, Não, ele não tem microfone, ele não pode falar. Oi. Mas ele ia citar de Gambit. eu sou o Jonas. É uma pergunta no microfone, é doido. Tá. João Carlos tá aí? João Paulo tá aí? Professor, o Não. Paulo acordou agora. Desde quando ele levou o chifre, só acorda à tarde, tia. João Vitor tá aí? Tô aqui. Qual deles? Faltou. Qual deles? O dos Santos Modesto? Pai tá um aqui, ó. Modesto. João Vitor Pontal. E o Flecha? Cadê o Flecha? O Flash tá trabalhando. Ó, Tá trabalhando. O Jobson. Jobson. Pegando pizza. Pegando pizza. Eu tô querendo resenha, né? O Caio tá presente. Cássia. Tá não. Notícia? Não. Tia, ela tá aqui comigo, tia. Ela tá se Tá entregando pizza também. O Sandrão Kemily tá aí? Kemily? tá aqui comigo. Ó. Tá ou não tá? Tá, professor. Kevin tá aí? Larissa? Larissa? Luiz Felipe? Notícias do... Tá Luiz jogando bola Fernando na tá aí? pracinha. Tô presente. Luiz Meu Felipe vizinho. Ramos e Luiz Felipe Cabral. Tá? Tem algum aí? Só Luiz Fernando. Meu vizinho. Matheus Vai dormir, meu vizinho. da Silva Botelho. Botelho. Tá aí, Matheus? Aí, Matheus. Botei. Matheus de Oliveira. Notícias, você sabe, Matheus? Matheus Rocha, tem um monte de... Hã? Gustavo, Esse namorado pessoal aí do eu nunca Matheus. nem- nunca nem- Presente. Qual é o que é o... Quem é o É o Matheus Mateus. que tá aí, gente? Matheus Rocha. Matheus Rocha. Ele é gay, ele. E é burro. Mauro Alex. Ele Que? tava, mas ele saiu. O Mauro Alex. Mauro. Brinca. Maicon de Souza. Cortando cabelo com o Zay. A Poliana. Notícia dela, não vi ela nem uma aula, eu Tá acho. nas suas aventuras. Sabrina. Tá com o João, pô. Sabrina tá no com o João? É sério, gente. Bora que eu tenho que mostrar Ei, pra João vocês Vitor. o site ainda. Para com isso, mano. Poliana tá aí, eu vou colocar. Sabrina tá. Vou colocar a fala. Taína. Tainá. Tainá. Sei não. Vitória. Tá. Essa daí, pai. Como Aí que depois vem? eu vou verificar aí quem é que tá no grupo e quem não tá. Vou mostrar aqui pra vocês o site, olha aí. Vou E tia, colocar o link. a Vitória entrou e saiu toda hora. Quase toda hora ela entrava e saía, entrava e saía. Esse é o link, acessem aí. Diga isso aí. Estúdio Code. Esse é o link aqui, ó, do Code. É code.org, estúdio.code.org. Bora lá, tradutor. Pronto. Se vocês Tudo em colocarem code.org, tá tudo em inglês, mas se vocês estão vendo aí a página? Uhum. Se vocês vierem aqui na parte de baixo, ó, rola a barrinha até lá no final. Aqui embaixo tem uma opção já do site, que ele dá várias línguas aqui para traduzir. Aí tem uma opção português Brasil. Tá aqui. Ah, Verdade, tá. tá aqui. Então ele vai traduzir assim a maior parte das coisas. Mas quando você for navegar aqui no site, tem coisa que ele vai entrar e aí vai ficar tudo em inglês. Aí vocês podem usar aquele tradutor ou o tradutor de página do Google,
Ou vocês podem usar o recurso aqui do navegador mesmo, se estiverem usando o Chrome. Eu quero que todo mundo crie um usuário, tá? Eu quero que vocês criem um usuário. Eu vou precisar desse usuário, porque eu vou criar uma sala aí para vocês fazerem as tarefas extras. Eu já tava jogando aqui. Aí vocês podem criar aí, ó, um usuário, tá? Vocês vão ter uma opção aqui na parte de cima, iniciar a sessão. Criar uma conta. Iniciar a sessão e aí vocês vão criar uma conta, tá? Eu já tenho uma conta aqui, aí eu vou criar uma sala. Tá? Aí quando for na outra semana, a gente vai para essa sala já para fazer algumas tarefas, mas essa semana não. Então, para essa semana, vocês têm que entregar a atividade para mim até amanhã, tá? Então, quem fez aí, quem fez, já tá só para ajustar os que tava com dúvida. Aí pode mandar pelo Zap, pode mandar pelo e-mail. E para quem não fez, tá? Eu vou dar o prazo máximo até segunda-feira. E eu vou logo dizer, é bom vocês não acumularem atividade. Porque pode repetir o que foi que a senhora falou, tia? Que eu tava me cadastrando aqui. Que eu vou... Amanhã é o prazo para entregar a atividade. Quem já fez, quem vai só ajustar, manda amanhã, tá? Quem não fez, tem amanhã para fazer, né? E aí entrega na segunda-feira, tá? Eu vou mandar de novo lá o livro no grupo. E aí agora, para a semana que vem, vocês vão estudar o capítulo 3, tá? Estudar o capítulo 3, fazer a atividade do capítulo 3 para a semana que vem. E o trabalho, tá? Que toda semana eu vou passar um trabalho. Tem a atividade, que é uma coisa, e tem o trabalho. O trabalho dessa semana, tá? Vai ser todo mundo criar... quer dizer... Deixa eu pensar aqui. O trabalho dessa semana ia ser todo mundo criar usuário nesse site. Só que como nem todo mundo tá no grupo, né? Mas de qualquer forma o trabalho vai ser esse, tá? Eu quero que todo mundo crie usuário nesse site aí do Studio Code. E a gente vai utilizar ele para as atividades extras. E aí depois, para quem não fizer essa atividade, eu vou passar uma atividade que vai servir a mesma pontuação, que é fazer uma pesquisa sobre essas ferramentas aí que dá para aprender lógica de programação online. Mas aí, para quem está na aula, para quem está aqui, o trabalho vai ser fazer criar esse usuário, tá? Dá para usar no celular, dá para usar no computador, tá? E aí a gente vai... Na próxima semana aí eu vou conferir porque eu vou precisar que vocês entrem na turma. Então, a gente vai confirmar aí quem criou e quem não criou, tá? E aí vai ser a tarefa. Então, por hoje a gente encerra. Eu vou salvar a aula lá no... Ainda bem, porque o celular já tá com 2. Tá. Vai explodir. Eu vou salvar a aula lá no canal da escola, tá? E aí tem uma playlist lá só da turma de vocês que eu vou colocar tudo lá. Tá? Por enquanto vai ser lá. Aí eu espero que essa próxima semana eu já organize o sala de aula de vocês, o Google Sala de Aula. Aí quem quiser pode acessar por lá, porque eu vou deixar tudo lá para ficar mais fácil de armazenar. Tá? E aí na semana que vem a gente vai ter uma outra tarefa relacionada à aula da semana que vem. Então, só recapitulando. Semana que vem tem que estudar o capítulo 3, responder as atividades do capítulo 3. A tarefa da semana que vem é entregar as atividades... Aliás, a tarefa dessa semana é entregar as atividades, capítulo 1 e 2, até segunda-feira, prazo limite, e fazer o cadastro nesse site aí, tá? Eu vou criar a sala, organizar a sala aqui e vou mandar o código para vocês acessarem a sala nesse site aí. Aí é tipo como se fosse um grupo aí, alguma coisa assim, tá? E aí eu vou conversando com vocês na semana. Lembrando que a nossa... Esse negócio de Minecraftzinho aqui é bacaninha, chefe, ó. Pode crer. Esse bagulho aqui do site é bacana. Vai dormir, de muita coisa legal. Então, durante a semana, a gente vai se comunicando assim. Eu vou mandando áudio, vou mandando essas tarefas aí pra vocês, só pra organizar, tá? E aí,
Nós não vamos ter aula na semana, naqueles horários que estão no horário marcado para mim, é para vocês fazerem essas tarefas, estudar o material, fazer a lista de dúvida e fazer as atividades, tá? Aí a nossa aula só é sexta-feira, Beleza. tá? Participem das outras aulas, tá? Que os professores eles estão acompanhando essa parte de presença e tudo mais, tá? Então, Beleza. bom final de semana, façam os trabalhos, não acumulem e até a Tá semana que bom. vem. Até. Tá bom, Valeu, bom professora. dia. Tchau, tchau. Valeu. Bom dia, bom dia. Professor. Bom dia, bom dia.